Oi, gente! Tava muito animada para fazer um art vlog e compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida com essa visão mais artística e também romantizar um pouquinho a vida do artista, que já é bem romantizável, mas às vezes a gente se perde um pouco na rotina. Então, tava muito animada para gravar um vídeo assim. Se você não me conhece, prazer, eu sou Sofia, trabalho como artista independente e sou professora de pintura. Então, boa parte do meu dia é produzindo obras originais, encomendas, dando aulas e criando um pouquinho de conteúdo às vezes. Como vocês viram no início do vídeo, eu inicio a minha semana dando aula de pintura em tecido em um espaço para artesanato. Normalmente nesse dia eu tenho duas alunas recorrentes, mas uma delas estava viajando, então ela não foi nas duas últimas aulas. Então eu estava sozinha com uma das alunas, que foi a minha primeira aluna do presencial, então ela me pegou bem nova como professora. A gente tem boas trocas, né? Até para o meu público ser um público mais idoso, a gente consegue ter uma troca bem rica de conhecimento artístico e conhecimento de vida. Então eu gosto muito dessa aluna, a gente se dá muito bem. E ela é uma aluna bem independente, assim, então o processo quando tá só ela é diferente. Ela tá fazendo uma pintura em uma toalha de mesa, que ela escolheu pintar cachos de uva em cada base. Então a gente desenhou em cada base. E aí eu expliquei pra ela no primeiro cacho de uva como ela deveria fazer, e aí ela foca bem nisso e consegue reproduzir nas outras sem muita ajuda, sabe? Sem precisar de muito apoio. Então, quando eu sei que eu vou dar aula só pra ela, eu levo um caderninho pra gente ficar desenhando juntas. Então, a gente passa a tarde desenhando juntas, conversando, botando papo em dia. E aí, quando ela tem alguma dúvida, ela me chama, me pergunta. Quando ela finaliza alguma parte, eu vou corrigindo ali o que precisar. Mas normalmente quando tá só ela, a gente faz dessa forma e é muito gostoso, ela gosta também, porque ela não se sente pressionada, ela gosta de ver ali também o que eu tô fazendo, então a gente se acerta desse jeito. Pra quem tá começando nessa área, uma dica que eu daria é essa, você entender como são os seus alunos, né? Vão ter alunos que vão precisar de mais apoio nesses momentos e vão ter alunos que vão precisar apenas da sua companhia. E aí eu vou mostrar pra vocês o desenho que eu comecei na aula. Ele é um pouquinho maior que o tamanho A4. São tulipas e libélulas. Então eu comecei o desenho e a pintura lá com ela. E fiz mais um pouquinho à noite, quando eu cheguei em casa, mas ainda falta uma boa parte. Mas eu tô gostando bastante dessa pintura, eu confesso que eu sou bem perfeccionista, mas eu tô gostando bastante dessa pintura e vamos ver como é que vai ser o processo. Mas hoje a gente vai seguir para um outro caminho, não vou mexer nessa pintura, pelo menos por enquanto. Hoje eu tenho dois desenhos, dois esboços de encomendas de casamento para fazer. Um de casamento civil e o outro de cerimônia mesmo. Então eu tenho que fazer esses desenhos, retornar para os clientes para ver se está de acordo, para aí sim começar a pintura. E hoje amanheceu chovendo e bem frio, então tipo assim, é o dia perfeito para ser artista, é o dia perfeito para fazer um cafezinho e passar a tarde toda pintando, simplesmente pintando, desenhando e tomando café.
Agora é quinta-feira à noite e eu passei o dia na produção daquela encomenda que eu tinha iniciado ontem. Até agora deu umas 6 horas de produção e ela já tá muito bem encaminhada, só faltam alguns detalhes, finalizar a questão de embalagem, né, a moldura e coisas assim, mais pro final do processo de encomenda. Mas eu passei a tarde inteira, então, fazendo essa pintura. E aí agora eu dei uma mudada de ambiente, porque eu quero seguir fazendo aquela pintura que eu iniciei na segunda-feira. E quando eu quero que seja uma pintura mais de lazer, de descanso, assim, na parte da noite, normalmente eu faço no meu quarto e não no quarto do ateliê. Por quê? Pode parecer bobo, mas essa questão de mudar de ambiente muda a nossa perspectiva também. Eu utilizo só o meu quarto para descanso, lazer e coisas assim, e o outro quarto voltado para trabalho. Vou organizar aqui as coisas agora, porque amanhã eu dou aula e no sábado de manhã eu tenho workshop, então eu preciso colocar as coisas no papel para tirar um pouco da minha cabeça. E depois eu vou fazer a pintura da libélula, né? Então essa pintura mais relaxante para desligar um pouco. E é isso. Hoje é sábado de manhã e hoje eu vou dar um workshop de pintura em eco-bag lá na loja que eu dou aula, né, na Casa da Arte Mundo do Artista. E eu organizei tudo ontem, na verdade, uma parte das coisas, então já adiantei alguns desenhos na eco-bag para as pessoas que já compraram o kit com antecedência já terem acesso ao desenho desde o início da aula. Gosto muito da arte em eco-bag desde que eu comecei a fazer, porque além de ser uma pintura mesmo, uma pintura tradicional, uma pintura de anos, assim, que as pessoas praticam, tanto como artesanato, mas a gente for pensar em pintura de tecido, em todas as áreas, assim, de artísticas, né, e da moda, enfim,
é uma coisa que você faz com as suas próprias mãos e que se torna uma peça útil no seu dia a dia. Então a eco bag, ela é uma coisa que eu uso, tipo assim, muito. E muitas pessoas usam hoje em dia. Então, além de você estar produzindo uma obra de arte, além de você estar cultivando um tempo de lazer, de prazer, de hobby, de aprender algo novo, você também está produzindo uma peça única, uma peça que vai ser útil para você. Então eu sou muito fã da pintura em tecido no geral. É isso, estou animada para dar aula hoje. Vou terminar de organizar tudo aqui e ir lá para a loja. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona esses eventos mais diferentes. Com os negócios das. Hoje eu tenho algumas coisas bem importantes para fazer, que é continuar essa telinha aqui. Eu quero finalizar ela. Gostei muito dela. Na verdade, foi bem difícil. Foi um estudo, né, que eu fiz. Mas eu gostei muito. Eu acho que eu consegui trabalhar bem. Eu acho que pra primeira vez que eu fiz algo assim, acho que ficou legal. Só que eu acho que tá muito preto e branco. E eu queria uma coisa mais bege, uma coisa mais luz, sabe? Outra coisa que eu tenho que fazer é finalizar. Eu estou meio adoentada, então assim, não vamos exigir muito hoje da pequena Sofia. E aí, continuando, eu tenho que finalizar a encomenda do casamento que eu comecei na semana passada, então já fiz boa parte dele, ele tá, tipo, praticamente finalizado, já mandei pra cliente, ela tá gostando bastante, então só falta, assim, reforçar alguns tons, fazer alguns detalhes, embalar e enviar. O foco de hoje vai ser terminar essas duas pinturas, obrigatoriamente. O que estava me incomodando é que a pintura estava muito branca e preta. No caso, eu não usei o preto puro, mas eu fiz uma cor bem escura com sombra queimada e azul. Então ficou praticamente preto, né? Eu queria trazer um tom mais terroso para a pintura. Então eu fiz uma mistura de branco, magenta e amarelo ocre, que isso vai trazer um pouquinho de calor pro branco, não vai ficar com ele puro, né? E aí eu fiz uma camada na roupa inteira, praticamente, e aí ficou um tom bem de bege. Aí depois, sim, eu vim com um branco um pouquinho mais puro para fazer apenas os pontos de luz. Então, só fiz em alguns lugares. Também modifiquei a parte da sombra, que antes estava com praticamente o preto, né, que eu falei para vocês, que fica um tom muito, muito escuro, praticamente preto. E isso estava me incomodando. Então, aqui no meio, né, passei apenas o sombra queimada. E aí ficou um tom de marrom. E aí ornou muito mais, porque não tava tipo preto e branco. Tá tipo bege, branco, marrom. E essas variações que ornam muito mais na minha, pelo menos na minha visão. Eu normalmente faço pinturas bem mais coloridas,
com bastante cor, então foi um pouco difícil para mim trazer essa cor, essa luz e sombra apenas utilizando esses tons que eu queria, né? Talvez em outras pinturas eu começaria ou faria de outra forma os processos, mas enfim, como foi a primeira vez que eu fiz esse estilo, eu tô satisfeita, consegui fazer as modificações que eu queria fazer e quero fazer mais vezes, quero aperfeiçoar mais esse tipo de pintura, fazer quadros maiores talvez, quem sabe. Agora eu vou organizar tudo aqui, limpar todos os óleos possíveis que estão na mesa, para eu vir com a pintura em aquarela do casamento. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março, e hoje é meu aniversário. Essa semana tem sido meio cheia no geral, mas eu consegui iniciar um autorretrato de aniversário, que eu fiz um pouquinho agora, ainda falta terminar. Ele tá tomando jeito, eu tô tentando não odiar, mas é difícil não odiar autorretratos. Autorretratos são difíceis de serem feitos, porque você nunca consegue achar tão parecido assim. E nunca está, nunca realmente está. Mas normal, a gente nunca vai fazer uma coisa exatamente igual ela é. E que bom por isso, né? Porque também não é pra ser assim. Mas fiz um pouquinho da pintura na parte da manhã, consegui me concentrar um pouquinho na pintura. E aí agora eu vou ir dar aula. E é isso, gente. Vem viver esse dia de aniversário comigo. Eu estou sentindo um pouco de dificuldade com essa pintura, porque eu peguei uma referência com pinceladas mais soltas, mas que ao mesmo tempo tinha um leão muito bem estruturado. E para mim é um pouco difícil de enxergar isso, sabe? De soltar um pouco a mão e criar as formas sabendo que está se tornando algo, mas que ao mesmo tempo é solto, entende? Então eu tô sentindo um pouco de dificuldade. Eu tô aqui colocando camadas, camadas, camadas e camadas e nunca parece estar certo bastante. Mas acho que isso é normal. Eu tenho que continuar. Precisava muito terminar essa pintura, porque ela tem uma data, né, para ser finalizada, mas também a gente tem que saber como utilizar bem do processo. Galera, não é brincadeira. Agora é quarta-feira à noite e eu posso dizer que eu finalizei o leão depois de muita luta. Esse foi literalmente o meu leão do dia que eu tive que derrubar. Mas por quê?
que acontece? Vou dar um geral aqui pra vocês, vou abrir o meu coração pra vocês, né? Porque aqui a gente tem que mostrar a realidade. Eu meio que voltei com a rotina da faculdade, só que esse semestre as coisas estão demandando muito mais tempo de mim. Então, quando eu tive hoje um tempinho para voltar pro ateliê e fazer uma pintura, eu estava com muita pressa. E aí eu comecei a fazer a pintura sem misturar as cores, sem fazer as cores exatas, sem ver ali o que eu estava fazendo. E acabou que eu usei a mesma cor para fazer todas as camadas em cima do leão, que já estava com uma sombra, que já estava com uma perspectiva já criada, e eu transformei o meu leão numa parede. Ele ficou tipo da mesma cor, tudo. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu fiz? Eu voltei um passo atrás e agora não vai dar tempo de finalizar. Aí eu entrei numa crise existencial fortíssima. E aí, demorou um tempinho pra eu voltar pra realidade e pensar, tipo, tá tudo bem, essa é uma pintura a óleo, é só você passar outras camadas por cima. Mas foi uma luta, gente. Eu tive que lutei contra o leão, lutei contra a tela, lutei contra a vida, lutei contra todos os meus pensamentos possíveis. Aí fiz uma pausa, limpei minha paleta, fui treinar, voltei depois. E aí eu retornei pro leão, fiz as sombras de novo, voltei com as cores certas, com calma dessa vez, focando no que eu estava fazendo. Porque eu tinha percebido que, na verdade, não era que eu não sabia pintar mais e que de uma semana para outra eu tinha esquecido como é que pintava, porque esse foi o meu pensamento, mas sim que eu estava com pressa, fazendo as coisas sem perceber o que eu estava fazendo, né? Eu não tinha preparado as tintas. Isso serve como aprendizado que, tipo, o mundo não vai acabar se você cometer um erro. Dá para dar um passinho para trás ou até dois e recalcular a rota, né? É bom que fica registrado para quando eu tiver que me lembrar disso. Mas eu agradeço muito por você ter assistido o vlog até aqui. Foi muito legal e desafiador gravar ele. Como eu disse, ele ficou um pouco espaçado, mas eu acho que eu consegui mostrar a realidade de como tá sendo. Essa era a minha intenção desde o começo, então tá tudo bem. Se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo para eu tentar trazer ele mais vezes. E é isso, até a próxima!